Fala aí, galera do fechamento, ligue e se liga na matemática com mais um vídeo aí no nosso canal. Eu vou falar, dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? De pré-cálculo. Vou falar sobre os arcos côncavos. Só que antes disso, gente, vou falar uma coisa muito importante que é a respeito da circunferência trigonométrica, tá? Eu gostaria de deixar claro aqui as denotações da nossa circunferência, tá, galera? Então é o seguinte, nesse ponto aqui, sendo o ponto de origem, tá? De 1 a 0, né? 1 para x e 0 para y. E aqui é o nossa ponto de partida, ok? Então, no sentido anti-horário, nós temos aqui o primeiro quadrante. Nós temos aqui o segundo quadrante. Nós temos aqui o terceiro quadrante. E nós temos aqui o quarto quadrante. Beleza? Nesta primeira volta aqui, né? No caso do ponto de partida, uma volta inteira, nós temos 360 graus, correto? Então, em radiano, nós temos 2π, ok? Então, aqui, ele é o 0 e 2π. Esse é o intervalo de 360 graus. Seguindo por aqui, galera, nós chegamos ao quê? A essa reta perpendicular, ok? Formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, aqui é 90 graus. E aqui é o que, gente? Aqui é π sobre 2, ok? Π sobre 2, ele é correspondente a 90 graus, certo? Seguindo adiante, fazendo o percurso, continuando no percurso, galera, nós chegamos a esse ponto aqui, tá? Também no eixo X. E nós temos o quê? Nós temos 180 graus. Esse 180 graus, ele é correspondente a π. Concorda comigo? Descendo mais um pouco, nós temos 180 graus mais 90, nós temos o quê? Nós temos 3π sobre 2, que ele é correspondente a 270 graus. Até aí, ok, galera? É só fazer essa soma aqui, olha. É só somar π mais π sobre 2, dá 3π sobre 2, 270 graus. Isso no sentido anti-horário, ok? No sentido anti-horário, galera, nós temos o sentido positivo. No sentido horário, descendo, nós temos negativo. Então, quando se tratar em menos 2π, quer dizer que, ou menos π, ou menos 2t, quando tiver o menos na frente, quer dizer que ele está descendo por aqui, tá? Então, ele está no sentido horário. No sentido positivo, é o sentido anti-horário. Ok, gente? Então, a denotação de intervalo, tá, da circunferência é da seguinte forma, galera. Por exemplo, para não ficar muito confuso. Digamos que eu andei por aqui e parei aqui. E aqui é meu x, certo? Então, o meu x, para esse intervalo aqui, a gente vai dizer o quê? Que o meu x, ele pertence ao quê? Ao primeiro quadrante, ok? Quadrante, tá? Tá o que? X, ele pertence ao que? Ele sai de 0 e ele tá dentro, no caso aqui, de 0 e 90 graus, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aberto, certo? Aberto em 0, ó, vírgula, aí vai botar π sobre 2. Aberto em π sobre 2. Então, esse aqui é a nossa
a nossa denotação, no caso, de x para esse intervalozinho, ok? Então, nós temos que colocar sempre aberto nos pontos, porque ele está dentro deles, então não é fechado dentro deles, certo, gente? Então, mesmo da mesma forma, se o nosso x estivesse para cá, aí aqui seria o meu x, vou fazer aqui, tá, galera? Ó, meu x, ele pertence ao segundo quadrante, então aqui x pertence, aí tu vai fazer um intervalo aberto, no caso aqui ele está em π sobre 2, vírgula o quê? Π. Aberto. Ok, gente? Então, essa aqui é a denotação de intervalo, tá? Dando continuidade aqui, pessoal, os arcos côngruos nada mais é do que os arcos congruentes. Como assim, Rose? É o seguinte, digamos que aqui, gente, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que aqui, ó, eu percorri de 0, parei aqui, tá? Aqui nós temos, tá vendo? Não deu nenhuma volta, né? Nós temos uma extremidade aqui, digamos que isso aqui é um x, tá? Tá? Que esse meu x aqui vale essa extremidadezinha aqui, o meu x aqui, no caso, ele vale 45 graus, certo? Então, ele tá aqui no primeiro quadrante, não deu nenhuma volta, né? Só metadezinha, 45 graus. Então, quais são os arcos congruentes a 45 graus? Aí nós vamos ver o seguinte, que os arcos congruentes, os arcos congrúos, são arcos que possuem a mesma extremidade. Então, meu 45 aqui, eu tô com a minha extremidade é 45 graus, certo? Então, ele equivale o quê? Ao arco de primeira volta, certo? Ele deu a primeira volta dele, tá? 45 graus. Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro para todo mundo, que é a seguinte maneira. Aqui, olha só, 45, né? Aí o arco congruente 45. Digamos que aqui que deu uma volta, mais 45. Digamos que aqui, ó, 405, tá? Aqui é 45, 405. 405, ele é 360 graus, mais 45, certo? Isso aqui é 405 graus. Isso quer dizer que, gente, ele deu essa volta toda aqui, 360, e subiu até chegar a 45, certo? Então, esse ângulo aqui, 405, ele possui a mesma extremidade que o 45, certo? E ele parou no mesmo ponto que foi aqui. Então, quer dizer que 405, ele é o arco congruente, né, ao 45 graus, certo? E são correspondentes, mesma família. E, um outro exemplo aqui, 705, certo? Nós temos 765 graus, no caso, nós temos 360 graus, mais 360 graus, mais 45. 45 graus, que é igual a 765. Isso quer dizer que ele fez esse percurso aqui, parou em 360, fez novamente este percurso aqui, e mais uma vez ele parou aonde? Também em 45 graus. Ou seja, 765 é congruente a 405, que é congruente a 45. Então, o meu arco de primeira volta, qual é? Meu arco de primeira volta é o 45. Digamos que esse meu x aqui, ó, seja o meu arco trigonométrico. Então, o meu x aqui, ele é meu arco trigonométrico. Então, para a gente saber
achar todas as famílias, todas as correspondências do ângulo de primeira volta, ou até mesmo descobrir qual é o ângulo, né, de primeira volta, a gente precisa trabalhar uma formulazinha, tem que ter esse tipo de percepção. Observa aqui comigo, gente, vou apagar aqui. Então, vamos observar o seguinte, recapitulando. Primeira volta, 45 graus, ok? 405, ele deu uma volta de 360, mais 45, parou também 45. 765, também deu 2 voltas, e parou e também 45. Então, nós precisamos determinar uma maneira para encontrar todas essas congruências, ou até mesmo encontrar o primeiro arco, né? O arco de primeira volta. Então, determinamos o quê? Que o nosso X é o nosso arco trigonométrico. Concorda comigo, gente, que 45, o arco de primeira volta é o seguinte, 45 graus, mais 0 volta, né? Vezes 360 graus, ok? O meu arco, o meu 405, ele é o 45 graus, mais 1 vezes 360 graus. E o meu 765, ele é 45 mais 45 graus, mais 2 vezes 360 graus. E assim sucessivamente, né? O próximo é 45 mais 3 vezes 360, o outro é 45 graus mais 4 vezes 360, né? Então, nós temos sempre o nosso arco de primeira volta, né? Na frente de todos eles, olha. 45, 45, 45. O que modifica tá aqui, ó. 1, 2, 3. Determinando quantas voltas o 360 graus. Quantas voltas de 360 graus o nosso arco faz. O nosso percurso. Certo, gente? Então, vamos determinar da seguinte maneira. Vamos determinar que o nosso arco trigonométrico, o X, né? Seja ela qual for, para esta extremidade, seja 45 graus, mais K, tá? K é um número qualquer pertencente aos reais, que vai multiplicar o quê? 360 graus. Vai multiplicar 360 graus. O meu K, ele é o meu número de voltas. Se der 10 voltas, 20 voltas, 22 voltas, 100 voltas, então o meu K, ele é o meu número de voltas, certo? Então, determinando isso, é só analisar. 0 volta, 1 volta, 2 voltas, né? Então, é o nosso K, que é o X da questão aí, né? Quer dizer, o K da questão. X da questão não, é o K da questão, porque é o número de voltas. Vamos descer aqui um pouquinho, só para dar mais espaço, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte maneira. Nós sabemos 45 graus, ele é o quê? Ele equivale ao π sobre 4, mais, aí você vai botar aqui K vezes 2π. Só que como ficou meio feio aí, né? A gente pode fazer da seguinte maneira, a gente só colocar, só ajeitar para ficar mais arrumadinho, que é assim que se coloca, tá, gente? 4, π sobre 4, mais 2 kπ. É assim, dessa maneira que se coloca, tá, gente? Então, concorda comigo, gente, subindo aqui, que o meu 45 graus, ele é o meu x0, o meu x inicial. Qual é o meu inicial? É meu x0. Meu x0 é 45 graus. Então, nós podemos escrever de uma maneira ainda mais genérica, da seguinte maneira. X, ele é igual a x0
x0 aqui é o 45 graus. Mais 2 capim. Certo, galera? Então, é dessa maneira a gente encontra, utilizando esta formulaçãozinha, nós encontramos nossa volta inicial, nós encontramos a quantidade de voltas, tá? E encontramos o x que a gente quer, certo? Vamos fazer uns exercíciozinhos, gente, só para fixar isso aí, porque é bem simples, tá? Não demorar muito. Então, vamos aos exercícios.